falar sobre o tema As Doenças do Nosso Século e a cura que a Bíblia lhe oferece. Nesse segundo dia, nós vamos falar sobre vencendo a ansiedade, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, para nós meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Aleluias, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui nessa noite nós vamos aprender a fé em nosso Senhor Jesus. É o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos da ansiedade. Nós vamos entender dentro da palavra do Senhor como nós se livrarmos, como vencer a ansiedade. Nessa noite eu tenho certeza que nós vamos saber quais são as causas da ansiedade, a consequência que a ansiedade nos traz e como evitar essa ansiedade. Então nós vamos aprender um pouco dentro da palavra do Senhor, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade está no topo da lista de grandes males que aflige a sociedade dos nossos dias. Acontecimento veemente e pavoroso por toda parte tem levado inúmeras pessoas a se preocupar demasiadamente com a segurança do futuro. Então, de acordo, os grandes males vêm afligindo a sociedade nos nossos dias. Grandes acontecimentos veemente e pavoroso por toda parte. E muitas pessoas ficam com ansiedade, ficam apavoradas, com falta de insegurança. E isso nós vamos aprender dentro da palavra do Senhor, como nós cristãos vencer esses tipos de males, como nós superarmos no dia a dia que nós estamos vivendo. Mesmo entre os crentes em Jesus, há os que deixam dominar pela ânsia, agitação e medo, anulando a fé em suas vidas. O Senhor Jesus, em seus ensinos, nos revelou o caminho para vencermos a ansiedade. Demonstramos que o Deus que cuida das aves, dos lírios do campo, é o mesmo Deus que nos com seu imenso amor. O mesmo Deus que cuida das aves, do lírio do campo, é o mesmo que cuida de nós com seu imenso amor. Então, o que é ansiedade? Qual é a primeira causa da ansiedade? A ansiedade é um estado emocional doloroso marcado por inquietude, medo e acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. É isso que causa a ansiedade. É um estado emocional doloroso marcado por inquietude. Uma pessoa inquieta, uma pessoa que todo dia está ali procurando, está ansiosa, não espera para o dia de amanhã acontecer, quer que aconteça tudo mesmo dia. Primeiro, o que causa a ansiedade? A fé vacilante é a principal causa da ansiedade. É uma fé vacilante. O que é uma fé vacilante? É uma fé fraca, inconstante, que pode resultar em uma série de medos. Sentimento de grande inquietação, antes é um perigo real ou imaginário, medo
do insucesso. As enfermidades também têm causado essas ansiedades. As rejeições, talvez rejeitado por alguém, são parte da causa das ansiedades. A perda de emprego também tem levado as pessoas a ter ansiedade também. Falência de alguma empresa que tem feito, que tem se quebrado, tem se preocupado com o futuro e tanto com a morte. Isso são causas que trazem ansiedade. E a Bíblia vai nos ensinar a como evitar, a como superar esse momento que estamos enfrentando dia a dia. Como o mesmo apóstolo Pedro falou no livro do capítulo 5 e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado da nossa alma. Porque você vê, lá no tempo dos apóstolos, o apóstolo Pedro já viu que muitos irmãos já estavam inquietos, se preocupando com o futuro, como iria morrer. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a lançar em Deus, a confiar em Deus, naquilo que Ele possa fazer por nós. Em Salmos capítulo 39 e versículo 6, Salmos capítulo 39 e versículo 6, Salmos capítulo 39 e versículo 6, vai dizer assim, 39 e capítulo e versículo 6, na verdade todo homem anda como a sombra na verdade, e vão se inquietam, amontoam riqueza e não sabe quem as levará. Quantos correm atrás de riqueza? Quantos correm à procura, que o livro salmista vai falar, em vão se inquietam, amontoam riqueza e não sabe quem as levará. Porque deste mundo não levamos nada, não levamos riqueza nenhuma deste lugar, não levamos nada deste mundo. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, vai falar assim: olha, você vê a fé, quando a fé é fascinante do homem. Eclesiastes capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, melhor é a mão cheia com descanso do que as ambas cheias com trabalho e aflição de espírito. Talvez você tenha tempo para todas as coisas deste mundo, todo dia está em aflição, buscando, querendo se prosperar mais, mas a nossa alma tem que estar em descanso em Deus, tem que estar em descanso no Senhor, tem que estar repousando em Deus. E aqui vai nos ensinar a não ter as mãos dando cheio do trabalho, porque isso é a aflição do Espírito. Mas a primeira coisa é ter nós pôr em Deus em primeiro lugar na nossa vida. É colocar Deus em todas as coisas, naquilo que nós fazemos. Segunda coisa aqui, da causa da ansiedade, é cuidado excessivo com a vida. Por exemplo, muitos disputam promoções, nem sempre de forma leal. Isso são cuidados excessivos da vida. Procurar promoções, disputar promoções, primeiro tem que ser de forma leal. Isso também são problemas que causam ansiedade. São problemas que causam ansiedade, o homem fica inquieto.
O esforço para se manter em constante ascensão social e profissional é uma das principais causas de ansiedade no mundo moderno. Isso são as principais causas no mundo moderno. A constante ascensões sociais e profissionais. O homem todo dia correndo mais das coisas materiais e se esquecendo das coisas espirituais de Deus. E não pondo Deus em primeiro lugar. E não pondo Deus na primeiro lugar. Fica ansioso nas coisas que tem a fazer. A Bíblia vai mostrar a inquietação ansiosa de Saul em razão do sucesso de Davi. Trouxe ao rei intensa perturbação e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual. Olha o que a Bíblia nos ensina, que a inquietação, o cuidado excessivo da vida. Olha o que acontece quando Davi vence o gigante Golias. Quando Davi luta e vence o gigante Golias. Em 1 Samuel capítulo 18 e versículo 15, eu peguei o versículo lá quando Saul fala assim: vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Quando o povo começou a lhe vibrar a vitória, falando que Davi tinha matado mais do que Saul, agora Saul tem receio em seu coração, não querendo que Deus honrasse a Davi. Ansiedade de Saul querer ser mais do que Davi. Nós vai ver, estudar adiante, nós vai ver que depois Saul pecou contra Deus pelas suas ansiedades, fazer coisas que Deus não tinha ordenado, sair do protocolo de Deus. Fez com que a vida de Saul fosse atormentada até o final da sua vida com os espíritos imundos. O terceiro ponto aqui sobre as causas da ansiedade é o cuidado com o acúmulo de bens materiais. Tem uma casa pequena hoje, mas depois da manhã quer uma casa maior. Depois quer uma mansão, depois quer um castelo. Nada que se adquire não está bom, cada dia mais quer prosperar, quer crescer. Isso são causas de ansiedade. E a Bíblia nos ensina a fugir dessas coisas, aplicar o nosso coração a Deus. Nós temos que ter as coisas deste mundo, sim. Nós temos que ter uma casa boa, sim, um melhor carro, sim. Mas o nosso coração não pode estar aplicado neste mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos aqui passageiros e forasteiros, preparando a nossa alma para encontrar com Deus no céu, abraçado com Jesus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Em Provérbios capítulo 15 e versículo 16, vai dizer assim: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. Então o escritor do provérbio, Salomão, tinha essa experiência com Deus, sabia que o melhor é um pouco com temor do Senhor, porque um grande tesouro era aonde havia inquietação, muito problema. Quanto mais grau você subir, quanto mais oposição que você subir, mais problemas surgem. E isso leva muitas pessoas a se afastar de Deus, não está no caminho do Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar a contentar com aquilo que o Senhor nos deu. Ter um coração afirmado no Senhor. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, e nem os seus olhos se fartam da riqueza. Contudo, somos admoestados pelo Senhor a vivermos uma vida piedosa, cheia de contentamento. Somos admoestados
pelo Senhor e vivermos uma vida piedosa, cheia da graça dele, cheia de contentamento. No livro de Filipenses, capítulo 11, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 11, Filipenses, capítulo 4 e versículo 11, vai dizer assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Olha você vê o apóstolo Paulo, ele ensinando tanto a igreja daquele dia, e essa palavra nos ensinando nessa noite. Olha, não digo isso como por necessidade, não, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Contenta com aquilo que Deus te deu, contentamos com aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos entregado, tem feito por nós. Talvez não paramos nem um minuto para agradecer a Deus por levantar, por trabalhar, por ter força de fazer algo dentro de casa, no serviço. Isso é tudo providência de Deus. O que temos hoje foi porque Deus concedeu sobre a nossa vida. Quanto pela ansiedade, por procurar crescer pela vida, muitos estão sofrendo pela ansiedade de cada vez mais crescer mais, de crescer mais e mais. Mas graças a Deus está a igreja do Senhor aqui. E a Bíblia está nos ensinando a nos contentar com aquilo que nós temos, ser grato a Deus, honrar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O segundo ponto aqui é sobre o aspecto do caráter de Davi. Primeiro ponto é a ansiedade conduz ao estresse. A ansiedade conduz ao homem ao estresse, de querer mais, de buscar mais. O estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas, psíquicas do organismo humano quando é exposto ao estímulo, como provocação, inquietação e medo. Isto, a provocação, a irritação, o medo tem provocado que é o estresse. Quantos vivem estressados? Quantos vivem estressados? Todo dia está trabalhando, não para descansar, não para oferecer a Deus um culto racional, ou em sua casa, onde você estiver. Está mais preocupado com as coisas materiais deste mundo. E a Bíblia nos ensina a nos honrar a Deus, a pôr a Deus em primeiro lugar, a honrar ao Senhor em tudo que Ele tem feito por nós. Essa doença tem afetado milhares de pessoas em todo o mundo, exclusive os crentes, como por exemplo o líder de Moisés, Elias e Paulo, experimentaram certo nível de estresse em seus ministérios. Em Êxodo capítulo 18, versículo 18, vai falar sobre a vida de Moisés. O tumulto do povo ali fez que Moisés se estressasse. Em 1 Reis também, capítulo 19, versículo 3 e 4, vai falar sobre Elias. Em Romanos, capítulo 8, e versículo 37, eu trouxe para ler com a igreja. Em Romanos, capítulo 8, e versículo 37, vai nos ensinar, vai nos mostrarmos, melhor dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8 e versículo 37. Vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas
Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Jesus nos amou e somos mais do que vencedores em nome dele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, vai também nos falar, quando o apóstolo Paulo estava no seu momento ali de trabalho na obra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis as nossas tribulações que nos sobrevêm na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo se desesperou, porque na Ásia sobreveio tamanha luta, de maneira agravada, mais do que podia ele suportar, de até modo ele desesperar na sua vida. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 7, ele vai dizer: somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Então, para que ansiedade? Porque todo dia querer mais, entrega a mão do Senhor, não se preocupe com o dia da manhã, não. Não vamos nos preocupar com o dia da manhã, não, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos ajuda a vencer dia a dia, dia após dia. Lance em Deus, e entrega a Deus o seu problema, e entrega a Deus tudo aquilo que você precisa dele. Irmão, essas aulas vai ser de grandes instruções para nós aprender mais do Senhor, porque nós temos várias doenças espirituais que é preciso nós arrancar da nossa alma. Quantas pessoas não tem mais, não busca mais a Deus, já desistiu porque tem focado mais nas coisas que estão lá de fora, mas não tem focado nas coisas que são do alto. Isso tem afastado o homem da presença de Deus. Quando o homem aplica o seu coração mais nas coisas de fora e se esquece de buscar a presença do Senhor. Os causadores de estresse, entre as causas mais comuns, destaca-se o excesso de trabalho, mudança drástica na vida, como por exemplo o divórcio, a perda de emprego, morte de um ente querido. São um dos maiores causadores de estresse na humanidade. Tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares, hábito constante de estar se culpando e achando ser indigno perante o Senhor. Quando as pessoas se culpam demais, dizendo que é indigno, culpa a si mesmo, não lança a sua aflição no Senhor. Jesus vem nos aliviar a nossa dor, vem limpar e perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. Ele vem aliviar as nossas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas ficam aí causando estresse porque perdeu o emprego, ou a morte do ente querido? Sim, causa dor, causa. Mas devemos lançar na mão do Senhor, devemos entregar no Senhor para nos ajudar. E esquecemos de fazer isso. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 e 23. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 e 23. Vai dizer assim: porque quem mais tem o homem de todo o seu trabalho é da aflição do seu coração, e que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são de dores, e a sua ocupação é a aflição, até que de noite não descansa o seu coração.
também isso é vaidade. Isso, o escritor do livro de Eclesiastes vai falar que isso é vaidade. Aflição de buscar cada vez mais, até que de noite não descansam. Passa o dia todo ocupado, chega à noite e continua ocupado, não dá um tempo para descansar, não dá um tempo para orar a Deus, não dá um tempo de pensar, de descansar a mente. Todo dia procurando mais, todo dia procurando mais. Se o sintoma dos estresses, quais são os sintomas dos estresses? Os sintomas mais frequentes são estafas, fraqueza, dificuldade para racionar, de memorizar, desânimo, inferioridade, perda de líbido, depressão, alteração de apetite, desânimo exclusivo para orar e ler a palavra de Deus. Olha você vê o aspecto de ansiedade, essa doença que corrói o homem, chega a ponto de desanimar, até de orar e ler a palavra de Deus, porque tem estresse, tem estressado, e esse estresse tem trazido o que? Fraqueza, dificuldade para raciocinar, memorizar, desanimar. Muitas vezes a ansiedade também traz doença. Um dia, há 15 dias atrás, eu até comentei com o pastor, mas eu não falei sobre isso, mas hoje veio em minha memória. Eu estava conversando com um rapaz mais novo que eu não vou falar o nome para não ficar chato, mas olha o que a ansiedade fez com ele. Ele me mostrou que o corpo dele estava todo empolado. Ele falou: irmão Jeremias, tem misericórdia de mim. Olha, eu tenho buscado oração por vários irmãos, ora por mim também. Olha o que a ansiedade tem fazido no meu corpo. Eu falo porque eu não ouvi falar, eu vi. Eu não ouvi alguém comentar, eu vi essa pessoa levantou a sua voz e me mostrou a causa da ansiedade, a inquietude. Talvez muitas doenças estão acontecendo porque está ansioso demais. Porque aconteceu um problema na vida dele, e eu estou falando isso aqui, quem sabe, porque Deus tem alguém que está precisando. Esse rapaz estava todo empolado por causa da ansiedade. Não é porque ele estava doente, é porque ele estava ansioso, problema demais. Isso causa problema na saúde. Aí a Bíblia vai nos ensinar a descansar de Deus, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos problemas, todas as vossas dificuldades. Entrega nele, pede dele um conselho. Quando lança nele toda a ansiedade, é para você pedir dele, porque dele vem um conselho. Dele vem a resposta dos nossos problemas, a saída daquilo que nós enfrentamos. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, olha você vê o que a palavra nos ensinar. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor manda: olha, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus. Ele vai falar: não aprendei de outro, não, aprendei dele. Ele vai falar: porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe onde nós encontramos descanso? Em Jesus. Sabe onde nós encontramos a saída? É Jesus, não há outro irmão. Sabe qual que é a cura da doença desse nosso século? É Jesus, é nós lançar nele. Como evitar essa ansiedade? Como evitar essa
terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridade a Deus. Glória a Deus. A ansiedade não terá lugar na nossa vida quando dermos prioridade a Deus. Quem você está priorizando? O Deus do centro deste mundo? Como assim? O dinheiro? A riqueza? Os afazeres? Querer cada dia mais? Qual que está sendo a prioridade na sua vida? Qual que está sendo a prioridade na nossa vida hoje? É Deus ou as coisas terrenas? Será que é a finança? A finança, a Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 34, Deus tem que estar em primeiro lugar. Quem está sendo em primeiro lugar na tua vida? Quem está sendo em primeiro lugar na nossa vida? Quem está sendo em primeiro lugar na nossa casa, aonde nós estamos, em nosso coração, em nossa alma? Em 1 Timóteo capítulo 6, eu quero ler o versículo 10. Vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo e dizer: olha, Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos têm desviado da fé, têm transpassado a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque está mais aplicado no seu coração o dinheiro. Por isso Jesus nos alertou: onde tiver o vosso tesouro, aí estará também os vossos corações. Mateus capítulo 6 e versículo 11, versículo 21. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também os vossos corações. Aonde tiver a tua alma, aonde tiver a tua vida, aí também estará o teu coração. Se o seu coração está em Deus, o seu tesouro está com Deus. Mas se o seu coração está no mundo, o seu tesouro está no mundo. E isso leva à perdição. Isso leva às causas da ansiedade na nossa vida. A palavra de Deus condena o materialismo avário. O que é avário? Avareza. É excessivamente apegado por dinheiro, como nós estudamos nas aulas anteriores. Avareza. Busca excessiva por dinheiro. Segundo ponto aqui, diante das necessidades cotidianas, como evitar a ansiedade nas necessidades cotidianas. Não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Tal inquietação é infrutífera, inadequada para o crente e sinônimo de incredulidade. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas ansiedades. O que é a paz? Ele agrada em suprir todas as nossas necessidades. Ele tem prazer de suprir todas as necessidades, em cuidar de nós. Você vai ver inúmeros cuidados, desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver inúmeros cuidados do Senhor Jesus. Você tem observado? Temos estado no culto do Senhor diariamente, vendo as palavras, pregando em várias coisas sobre as viúvas, sobre o povo do deserto. Ainda continua na ansiedade, não confiando em Deus, ou fazendo conforme alguns que saíram do Egito tentaram voltar de novo. Isso traz consequência espiritual e morte espiritual. E a Bíblia vai nos ensinar a evitar esse problema na nossa vida. Hoje nós não estamos indo para uma terra aqui
em direção à terra material, não. Hoje nós estamos aqui preparando a nossa vida, temos que estar com a nossa vida preparada para quando o Senhor Jesus chamar nós para a terra, a nova Jerusalém, nós estamos junto com Ele. Está com a vida preparada, não está ansioso, mas todo dia com a vida preparada para encontrar com o Senhor. Se Jesus chamar hoje, você está com Ele, você está abraçando com Ele, porque você entregou sobre Ele todas as suas dores, toda a sua angústia e confiou nas palavras dEle. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos de Filipenses. O meu Deus, porém, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, nos suprirá todas as vossas necessidades. Todo o que? Vossas necessidades em glória. Por quê? Por Jesus Cristo. Está vendo os cuidados de Jesus por nós? Está vendo os cuidados que Jesus tem por nossa vida? Por que desesperar? Por que desistir? Por que voltar atrás? Se tudo que nós temos está nas mãos de Jesus. Porque olhar para as pessoas, aquilo que eles estão dizendo, ou aquilo que eles estão falando de você. O que eu quero lhe dizer através da palavra do Senhor, permaneça em Jesus. Põe Jesus em primeiro lugar. Põe Ele em todo lugar, na tua vida, na tua casa, onde você estiver, que Jesus seja prioridade. Como evitar a fadiga, a ansiedade durante o trabalho do Senhor? Diante de você está trabalhando na obra do Senhor, como evitar? A Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Temos que buscar primeiro o reino de Deus. Quem nós estamos buscando? Aonde nós estamos buscando? O reino de Deus não é buscado somente dentro da igreja. Aonde nós estivermos, o nosso coração tem que estar no reino. A nossa alma tem que estar aplicada no reino. A nossa alma tem que estar ligada em Deus. Porque aonde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus estará conosco. E fala assim, até a consumação do século. Então quem está no reino, o Espírito Santo de Deus, aonde você está, Ele está com você. Ele está no trabalho, Ele está lá cuidando de você. Ele está na rua, Ele está lá cuidando de você, está velando da tua alma, está cuidando da tua vida, está cuidando da tua família. O corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida e o sustento. Acima de todas as coisas terrenas está o Senhor Todo-Poderoso. Entrega a Cristo a direção e o controle total da sua vida. Desfrutará do seu onipotente e eterno cuidado. Aquele que entrega a sua vida total a Deus, desfrutará do seu onipotente e eterno cuidado. Entrega a Deus, não se preocupa com o dia da manhã, trabalha dia após dia. O dia da manhã Deus cuida, o dia da manhã Deus proverá milagre na tua vida. Você observou várias passagens na Bíblia? A mulher não via nada em casa. Quando ela voltou para fazer, ela viu Deus multiplicando dia por dia. A viúva de Sarepta, a viúva no tempo de Eliseu. Você
Já viu o pão, 7 pães multiplicado para mais de 5.000 pessoas, o peixinho para alimentar mais de 4.000? Isso é provisão de Deus. Eles vão falar, não tem como sustentar, mas Jesus apresenta ao Pai, dá graça e multiplica. Sabe o que quer dizer? E nós hoje, a Bíblia nos ensina tanto que ainda nós continuamos na ansiedade. Ele está nos ensinando mais uma vez, nesse ensino, a confiar nele, a entregar nele toda a ansiedade, todos os nossos problemas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 8 ao 11. Segundo Coríntios, capítulo 9, melhor dizendo, 8 ao 11, vai dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 ao 11, vai dizer assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos deu pão para comer, e multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos das vossas justiças. Quem faz isso aqui? Jesus. Quem dá essa graça aqui? Jesus. Em tudo, toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Quer dizer, se nós estamos em Cristo Jesus, se nós nascemos em Cristo Jesus, se nós entregamos nossos problemas ao Senhor, se nós confiamos na plenitude e na graça do Senhor, em tudo que nós passamos no nosso dia, nós somos abundantes em graça, nós somos abençoados. Aonde nós põe a mão, Deus derrama a tua graça. Ora, aquele que dá a semente, ou que semeia também vos dão, te dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumente os frutos. Não está falando de um fruto, de uma prosperidade, de uma bênção, não. Estão falando os frutos da justiça, estão falando de milhares e milhares de bênçãos infinitas da parte de Jesus, da parte de Deus. E quem faz isso? Muitos recorrem à medicina, mas aqui a Bíblia está nos ensinando a sair do problema deste mundo. Não é que a medicina esteja errada, sim, deve procurar, mas tem problema que somente Jesus resolve. A causa da alma, a alma que cura é Jesus, a alma que livra é Jesus. O homem nenhum pode restaurar a alma, mas Jesus é que alivia a dor da alma, é Jesus que guia a nossa alma. Como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? O que fazer quando estamos ansiosos? O que fazer? Devemos pedir a Deus que nos dê paz, tranquilidade. Quando as pessoas ficam ansiosas, ficam estressadas, não para para ouvir, não para para falar, não pede a Deus a direção. Quantas vezes procura com a sua própria mão, não procurando primeiro a direção do Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre? Isso são ansiedade, e Jesus vai nos ensinar, a palavra dele vai nos ensinar a vencer a ansiedade. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai dizer assim: se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto a suplicar nada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha, você vê que a palavra nos ensina. Pede a Deus com fé, não duvida. Talvez está pedindo a fé, está pedindo Deus, mas o coração está duvidoso. Como quer que Deus opera? Olha que
levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Quer dizer, não é uma fé viva, não é uma fé licenciada, não é uma fé afirmada. Mas Jesus vai falar. Jesus vai ensinar o cristão que é na rocha. O problema vem, o vento vem, a tempestade vem. Quando passa, a rocha está no mesmo lugar. A casa que é edificada na rocha está no mesmo estado que ela foi construída. Mas aquela casa que é construída na areia, quando passa a tempestade, quando passa o vento, o estado dela não é o estado inicial, não é o estado da construção. Quando olha, a casa está caída. É assim a nossa alma, irmão. É assim a nossa alma, irmã. Quando a nossa alma não está aplicada em Deus, não está voltada para Deus, está sendo prioridade, vive qualquer vento, nós estamos caindo, nós estamos demoralizando, nós estamos voltando para trás. Mas a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, não ser semelhante como as ondas do mar que é levado para um lado e para o outro, não, mas se entregar a Deus. Se nós temos falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Quando você pedir Deus, Deus não vai tampar os ouvidos para não ouvir, mas Ele vai estar com o ouvido atento para ouvir as vossas orações. Confia na provisão divina, confiar na provisão divina. Como vencer a ansiedade? É confiar na provisão divina. Deus não apenas conhece as nossas necessidades primárias, mas nos socorre na angústia e nas tribulações. Ele nos socorre na angústia e nas tribulações dessa vida. Naquele momento que nós olhamos para um lado e para o outro, nós não achamos soluções. Ele está nos socorrendo, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo a nossa súplica, as nossas intercessões. Em Hebreus capítulo 13, versículos 13, capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. É a palavra. É a palavra nos ensinando essa noite. É a palavra nos orientando a vencer a ansiedade, a vencer o problema dessa vida, irmão. Ele está afirmando de novo no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5: não te deixarei e nem te desampararei. Ele não desampara nós. É nós que, qualquer coisa, está desamparando Deus. Nós estamos se afastando de Deus. Não estamos mais querendo buscar a face do Senhor. Não estamos querendo buscar mais a providência de Deus, a solução do Senhor, a provisão do Senhor. Devemos estar com o nosso coração aplicado em Deus, aplicado no Pai, alicerçado no Senhor. Confia em Deus. Todavia, a fidelidade a Deus enriquece o justo em todos os seus caminhos. Ser fiel a Deus, Ele é enriquecido em todos os seus caminhos. Creia que Deus é suficiente e poderoso para fazê-lo prosperar em todas as coisas. Você crê em Deus? Ou só somos crentes por dizer ser crente? Nós cremos em Deus que pode restaurar a nossa vida, resolver o nosso problema. O nosso coração está aplicado em Deus, ou está aplicado nas coisas terrenas? Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos e ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Olha, você vê,
aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor faz além, o Senhor prospera além. Se nós confiar nele, Ele faz além. Ele faz conforme a glória, essa glória da igreja por Jesus Cristo, ela está em todas as gerações. E ela está em nosso meio para suprir todas as nossas necessidades. Confia no Senhor. Confia em Deus. Em Salmos capítulo 107, versículo 28. Salmos capítulo 27, capítulo 107, versículo 28, vai dizer: então clama ao Senhor na sua angústia, e Ele nos livra da sua dificuldade. Pode você ver a palavra extraordinária, irmão? Que palavra poderosa! Então clama ao Senhor na sua angústia, na sua ansiedade, e que Ele fala: livra de todas as suas dificuldades, guarda a tua alma, protege a tua vida. Ele livra nós, Ele guarda nós, Ele protege a nós. Como aquele salmo conhecido como todo de cor, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui é onde descanso de Jesus. Por que está ansioso, fatigado no dia a dia? Ah não, amanhã eu tenho que fazer isso. Ah não, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ah não, amanhã eu vou fazer isso. Não, trabalha para Deus. Entenda o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. Vivemos o dia de hoje honrando a palavra dEle, obedecendo a Ele, tendo a alma ligada no trono dEle. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é justo para se esquecer das vossas obras, do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servis aos santos, ainda servis. Porque Deus não é justo para esquecer das suas obras, do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste. Deus não é justo, não. Aquilo que você faz para Deus está nos cuidados de Deus. O nosso dia a dia está nos cuidados do Senhor. O Senhor jamais esquece dos seus filhos. Os seus ouvidos não estarão cerrados a nossas orações. Os seus ouvidos não estarão cerrados nas nossas gerações, nas nossas orações. Hoje em dia a palavra atual é bloquear. Hoje nós, como nós não queremos ouvir alguém, não vou bloquear esse plano de tal para não ligar mais, para não mandar mensagem para mim mais. Sabe o que eu quero dizer? Jesus jamais bloqueia você para não te ouvir, não. Toda hora que você dobrar o joelho, na sua cama, no altar, na igreja, aonde você estiver, o Senhor não te bloqueia de maneira nenhuma, não. Você está desbloqueado, livre para ter acesso ao céu. Livre para ter acesso ao céu. Naquela época, como tinha um momento, eu vou bloquear. O Senhor não bloqueia, não. O Senhor não vai te cancelar, não. Você está. Não. Se você está com Ele, o Senhor nem te cancela e nem te bloqueia, não. Ele jamais esquece dos filhos seus. Ele jamais bloqueia o filho seu, não. Você está desbloqueado. Fala, Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu não preciso ter acesso, não. Sim, você está no meu cuidado. Eu estou cuidando de você. Você entregou o seu problema na mão do Senhor. O Senhor não te bloqueou, não. Você está desbloqueado. Você está desbloqueado nessa noite. O Senhor não te cancelou, não. Não está na praga cancelado, não. Está
buscar. Quando Jesus morreu, o véu fez assim. Não foi de baixo, foi de alto para baixo, dizendo: está liberado. A graça é livre acesso, é liberdade de buscar a Ele, de entregar a Ele a ansiedade, de dizer: Jesus, eu creio na tua palavra. Que Deus nos abençoe. Toda igreja se coloca de pé. Eu não sei se a sua eternidade tem trazido em qualquer rapaz dor no seu corpo, eu não sei. Mas eu sei nessa noite, se você confiar na palavra do Senhor, se você crer no Senhor, pode ter certeza que você tem livre acesso. O Senhor não virou as costas para não te ouvir, não, pelo contrário, Ele abriu os braços e disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E nessa noite aprendeu do Senhor, e nessa noite buscar a tua face, que ouvir a tua palavra, vencer a ansiedade, vencer o medo. Senhor Jesus, abençoa a igreja de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para que você conheça. Mais palmas para Jesus, mais palmas. Aleluia, mais palmas, mais palmas. Mais glória, mais glória, mais glória. Aleluia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar. Deixa Deus te usar. Deixa Ele tocar no seu coração. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos,